Está nesta Eucaristia o grupo dos peregrinos a pé da Diocese das Forças Armadas e de Segurança de Portugal, presidida pelo seu Bispo, Dom Rui Valério. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Señor está con vosotros. Cari pellegrini de língua italiana, il Signore sia con voi. To our believe English, speak pilgrims, the Lord be with you. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Caras irmãs e caros irmãos, estar presente aos pés da Virgem Santíssima, na Cova da Iria, na Capelinha das Aparições, é sinal de que interiorizamos uma vocação que é ao mesmo tempo um chamamento e um desafio que Deus, Nosso Senhor, não cessa de nos lançar a fazermos caminho, a sermos peregrinos. Peregrinos do amor, peregrinos do absoluto. E nos tempos que nós, concretamente em Portugal, vivemos como igreja, peregrinos do Calvário, peregrinos da cruz. É por isso, cara irmã e caro irmão, que te convido a depositar sobre este altar, símbolo das mãos abertas de Deus, estendidos para nós, para que cada uma e cada um sobre ele deponha o seu louvor e agradecimento para participar ao sacrifício de Cristo que aqui é renovado. Mas também te convido a aqui depositar as tuas súplicas pelas tuas dificuldades, para que Deus venha em nosso auxílio, para que o Senhor nos proteja, para que o Senhor a nós, terras de Santa Maria, verdadeiramente jamais nos falte com a força e com a esperança da fé. Por isso, para que o nosso louvor se erga e se eleve alto, te convido a reconhecer que somos pecadores, para ao Pai suplicar perdão e misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que preparastes os auxílios necessários à nossa fraqueza, fazei que os recebamos com alegria
e manifestemos na vida os seus frutos de santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro da sabedoria. Dizem os ímpios, pensando erradamente: armemos ciladas ao justo, porque nos incomoda e se opõe às nossas obras. Censura-nos as transgressões da lei e repreende-nos as faltas de educação. Declara ter conhecimento de Deus e chama-se a si mesmo Filho do Senhor. Tornou-se uma censura viva dos nossos pensamentos e até a sua vista nos é insuportável. A sua vida não é como a dos outros e os seus caminhos são muito diferentes. Somos considerados por ele como escória e afasta-se dos nossos caminhos como uma coisa impura. Proclama feliz a morte dos justos e gloria-se de ter a Deus como Pai. Vejamos se as suas palavras são verdadeiras. Observemos o que sucede na sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o protegerá e o livrará das mãos dos seus adversários. Provemo-lo com ultrajes e torturas, para conhecermos a sua mansidão e apreciarmos a sua paciência. Condenemo-lo à morte infame, porque, segundo diz, alguém virá socorrê-lo. Assim pensam os ímpios, mas enganam-se, porque a sua malícia os cega. Ignoram os segredos de Deus e não esperam que a santidade seja premiada, nem acreditam que haja recompensa para as almas puras. Palavra do Senhor. Justos clamaram e o Senhor os ouviu.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus percorria a Galileia, evitando andar pela Judeia, porque os judeus procuravam dar-lhe a morte. Estava próxima a festa dos tabernáculos. Quando os seus parentes subiram a Jerusalém para irem à festa, ele subiu também, não às claras, mas em segredo. Diziam então algumas pessoas de Jerusalém: não é este o homem que procuram matar? Vede como fala abertamente e não lhe dizem nada. Teriam os chefes reconhecido que ele é o Messias? Mas nós sabemos de onde é este homem, e quando o Messias vier, ninguém sabe de onde ele é. Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, eu não vim por minha própria vontade, e é verdadeiro aquele que me enviou e que vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele venho e foi ele que me enviou. Procuravam então prender Jesus, mas ninguém lhe deitou a mão, porque ainda não chegara a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos capelães, irmãos no sacerdócio, irmãs e irmãos militares, elementos das forças de segurança, da amada Diocese das Forças de Segurança e Forças Armadas, caríssimas irmãs e caríssimos irmãos. Ouvíamos o Evangelho dizer palavras maravilhosas. Estava próxima a festa dos tabernáculos, quando os seus parentes subiram a Jerusalém para irem à festa, ele, Jesus, subiu também. É uma palavra maravilhosa esta, na medida em que nos sintoniza com aquela partilha de Jesus em relação aos ritmos de vida da humanidade e dos povos. Em tudo Jesus participa. Tudo aquilo que o ser humano, que cada mulher, que cada homem vive e protagoniza na sua existência, é participado por Jesus. E por isso o Evangelho diz que, a exemplo dos seus parentes, a exemplo dos filhos e das filhas de Israel, também Jesus subiu ao templo. Os padres da Igreja amavam dizer de que nada do que é humano foi estranho ou desconhecido para Jesus. Mas ele assumiu toda a nossa condição. Ele assumiu todas as nossas vicissitudes. Ele participou e participa, partilhou e partilha das nossas demandas, das nossas inquietações, das nossas esperanças e das nossas alegrias. Contudo, o próprio Jesus reconhece no mesmo Evangelho o seguinte: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, e continua a citar Jesus, eu não vim por minha própria vontade, e é verdadeiro aquele que me enviou e que vós não conheceis. Jesus aqui está-nos a revelar de que, partilhando a nossa vida, a nossa história, o nosso cotidiano, os nossos ritmos, no entanto, caras irmãs e irmãos, isto é maravilhoso, Jesus como que rasga, como que abre no horizonte da nossa existência uma paisagem de plenitude, uma paisagem de vida, um além.
Isto significa que, não obstante Jesus ir ao templo como os outros, no entanto, o que é que Jesus maravilhosamente aqui realiza? Como que uma abertura, um rasgão no horizonte da nossa vida para o céu. E desta forma, Jesus está a inundar, melhor, está a transformar novamente o mundo, a terra, a humanidade, como um lugar onde Deus tem lugar. Onde Deus habita. E esta presença, esta interação, esta comunicação do céu com a terra, aberto por Jesus, representa o nosso respiro, representa o nosso refrescamento. É graças a esta abertura para o alto que, caras irmãs e irmãos, nós somos salvos de todos os sufocos. Não morremos atrofiados, precisamente porque há este respiro para o alto realizado por Jesus. O mundo, então, com Cristo, reencontrou a sua vocação originária, que é o de ser o lugar onde Deus tem lugar. Que assim na tua vida, cara irmã e irmão, isso seja igualmente verdadeiro. Isso seja a boa nova. E não te esqueças, conserva aberto essa janela, essa porta para o alto. E nós poderíamos, com muita simplicidade, na presença de Nossa Senhora, nós poderíamos perguntar-nos, mas como é que esse rasgão, essa abertura, esse contacto com a transcendência, como é que ele acontece, como é que ele se realiza? Então, cara irmã e caro irmão, eu vou-te, com muita simplicidade, mas eu vou partilhar contigo 3 passos que é indispensável nós conservarmos e mantermos, abertos por Jesus, inaugurados por Ele, mas que depois devem ser assimilados na vida do dia-a-dia, no cotidiano. Então, o primeiro passo. Vou refazer-me igualmente às palavras de Jesus, para daí retirar uma mensagem para a vida. Vós me conheceis, Jesus, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, eis aqui o ponto. No entanto, eu não vim por minha própria vontade, mas vim por vontade daquele que me enviou. Maravilhoso. O que Jesus está aqui a dizer é que na origem, no princípio da sua vinda à terra, até nós, está a vontade do Pai. O Pai é a fonte, é o princípio. No Evangelho de São João, Jesus há de dizer que veio do Pai e para o Pai há de voltar. Jesus apresenta-nos Deus como fonte, como princípio da existência e da vida, mas também como meta. Então, permite-me, cara irmã e caro irmão, que com toda a simplicidade do coração eu me diga e te diga e nos diga que só onde existe a consciência, uma consciência viva, de que Deus é princípio e de que Deus é meta da vida e da existência, de que nós somos porque viemos de Deus e existimos para Deus, só na medida em que existe esta consciência viva é que a tal abertura, a tal janela se conserva aberta. Porque, para usar aqui uma palavra muito querida ao Papa Francisco, é um descentramento de nós próprios. Nós não somos por iniciativa ou por vontade própria somente, mas nós somos porque Deus nos amou da eternidade e nos trouxe à vida. Nunca te esqueças, irmã e irmão, permiti-me esta simplicidade, que Deus seja o teu Criador e que seja a meta da tua existência. Nunca te esqueças de dizer a ti e a todos, de que todos viemos de Deus, Ele é a nossa fonte da existência e é para Deus que nos encaminhamos. E aqui temos a realização do que significa ser peregrinos na vida. A peregrinação inaugura-se precisamente em nome do Senhor. E nós peregrinamos ao encontro do Senhor. De Deus viemos e é para Deus que havemos de voltar. E esta consciência mantém aberta
esse respiro e essa janela para a plenitude da existência, que é o céu e que é a eternidade. É o primeiro passo, muito simplesmente. Que na memória desse primeiro passo, tu vivifiques a tua existência e que sejas arauto e testemunha desta vivificação para os irmãos e para as irmãs. Segundo passo, sempre estando ao Evangelho. Eu não vim por minha própria vontade, e é verdadeiro aquele que me enviou, e que vós não conheceis. O Evangelho de hoje, por duas vezes, fazia referência ou fazia coro com este vós não sabeis, vós não conheceis. Estamos aqui a falar do sentido do mistério. De que a realidade e o real transcende, é superior à nossa capacidade de conhecimento. Um facto não se esgota na tua afirmação, no teu dizer em relação a ele. A realidade da vida, caras irmãs e irmãos, o que existe é superior ao nosso conhecimento. E assim como é superior àquilo que nós possamos expressar com as nossas palavras. Mas será que eu estou mesmo consciente disto? Posso ser um bocadinho profeta? Quando eu ouço na televisão, nas redes sociais, quando eu leio, quando eu vejo uma imagem, tomem nota. Qual é que é a nossa atitude mesmo nossa de cristãos? Não é de considerar que aquilo é um absoluto? Que naquela frase, naquela palavra, naquele discurso, naquele diálogo, naquela imagem, está o mundo inteiro, está a igreja toda? Nós não vivemos um bocadinho esta tentação da ditadura da palavra e da ditadura da imagem? Não é verdade que mesmo a nós cristãos nos falta este sentido do mistério? Que a verdade, a realidade, o real é superior, é mais do que aquilo que eu vejo, é mais do que aquilo que eu ouço. Então, cara irmã e caro irmão, não te deixes sufocar pela redundância absolutizante de uma palavra ou de uma imagem ou de uma notícia ou de uma informação. Mantém o teu coração, a tua consciência aberta. Jesus diz-lo claramente, vós não sabeis. E aliás, até os nossos irmãos saduceus diziam, mas nós não sabemos. E muitas vezes na vida é preciso dizer isto, não sei. É superior à minha capacidade, à minha compreensão, ao meu entendimento. O meu testemunho é sempre um ponto de vista, e um ponto de vista é sempre a vista de um ponto. Mas eu, cristão, tenho consciência deste segundo passo. Ok, e então apressemo-nos para o terceiro momento. O terceiro momento eu vou recuperá-lo um pouco da primeira leitura, onde nos era apresentada e referenciada a sabedoria de Deus. Vou simplificar, porque é simples. A sabedoria de Deus é o critério, os critérios de ação de Deus. É a sua perspectiva, é o modo como Ele olha, como Ele vê, como Ele aborda a realidade, a vida, a existência. Aquilo que o profeta Isaías dizia, os pensamentos de Deus que nem sempre coincidem com os pensamentos humanos. A sabedoria de Deus é este critério, esta perspectiva. Aquilo que nós somos interpelados para manter exatamente esta ligação com a abertura da plenitude que está no além, que está no céu, que é o nosso respiro, é assimilar e fazer própria essa sabedoria divina, procurá-la incansavelmente. Porque, cara irmã e cara irmão, os meus paradigmas, os meus critérios, não sejam aqueles que eu recebo do mundo ou da mundanidade ou do que é bonito dizer neste momento, mas que os nossos critérios, a nossa sabedoria, seja uma sabedoria divina. Agir, olhar, julgar, apreciar com os critérios e com o ponto de vista de Deus. Neste momento, que vê Deus quando me vê a mim? Que vê Deus quando olha para o mundo? Que vê Deus quando vê a igreja? Que vê Ele? Será que é o mesmo que eu vejo? É por isso que era tão tragicamente assertiva aquela distinção da primeira leitura,
onde se falava dos ímpios e falava-se dos justos. Porquê é que é esta necessidade desta divisão, desta distinção, desta oposição? Precisamente porque, cara irmã e caro irmão, atenção àquilo que eu te vou dizer, e como estamos na Quaresma, não fica mal. É muito fácil mesmo para um cristão começar a jogar na equipa dos ímpios. É muito fácil. Não há ali uma fronteira, uma barreira que nos impeça. É muito fácil. A fronteira está toda na maneira como eu olho, como eu vejo, como eu julgo, como eu entendo, como eu compreendo, como eu abordo. E então Nossa Senhora, aos pés de quem nós nos reunimos como peregrinos e como filhas e como filhos, é também conhecida como a Mãe da Sabedoria. Vamos pedir ao Senhor para que essa sabedoria de Deus inunde o nosso coração, tal como a sua graça, o seu respiro, o seu sopro está a inundar o mundo. Da mesma forma que Cristo então abriu o horizonte do universo humano e da humanidade ao alto, deixa-te inundar pela divina sabedoria do Pai, na grandeza e na dádiva de vida do Filho, no esplendor e no sopro do Espírito Santo. Assim seja. Irmãs e irmãos, as maquinações dos ímpios contra o justo concretizam-se na paixão de Jesus Cristo. Peçamos a Deus Pai que nos escute, dizendo a cada invocação: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja difamada com mentiras, pelos homens justos a quem os ímpios armam ciladas, e pelos que mesmo com perigo defendem a verdade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm a ousadia de se opor à imoralidade, pelos que sofrem por dizerem não aos poderosos, e pelos que não se calam diante das injustiças cometidas, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles a quem procuram dar a morte, pelos que têm a coragem de denunciar a falsidade e pelos que seguem o Senhor, Deus verdadeiro, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que se voltam contra os que fazem o mal e pelos que desejam viver num mundo de justiça e pelos que acodem aos inocentes perseguidos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por nós próprios e pelos nossos familiares, pelos que não temem dizer que são católicos e por tantos que não o podem declarar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, ensinai-nos a permanecer serenos como o Cordeiro a quem devemos a salvação, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.
Orai, irmãs e irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Deus mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, fazei que este sacrifício nos santifique com o seu admirável poder e nos faça chegar de coração purificado às festas pascais, princípio da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o Bispo desta Diocese, José, o Bispo Rui Valério, aqui presente, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, todos aqueles a quem recordamos de modo muito particular neste dia e nesta nossa celebração, que o Senhor admita na luz da sua presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, a Senhora de Fátima, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos, e na realidade e verdade somos verdadeiramente filhas e filhos de Deus, rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada, mas dizendo a palavra e eu serei salvo.
Oremos. Senhor, que nos fizestes passar da antiga para a nova aliança, fazei que este sacramento celeste nos liberte da velha condição do pecado e nos renove com uma vida santa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Presidente, antes da bênção final, vai agora fazer a bênção nos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora é para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.